Uma notícia inacreditável com relação a Júnior Santos. Vamos falar também sobre Roger Guedes, Atlético interessado. E por fim, Menin urgente. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final. Deixa o like agora, gente. Ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo. Tamo junto, obrigado pelo like. Bora bater aí uma meta de 1.500 likes, hein? Conto com a sua ajuda. Tamo junto. Inscreva-se no canal. Verifique aí se você está inscrito, clique em inscrever-se. E deixa eu falar para você aqui da Inplay, meu amigo. Aproveite para você jogar com a gente, porque primeiro, não é bet, tá? É um fantasy game, onde você pode brincar de graça se você quiser, tá? Não precisa depositar nada se você não quiser. Você já entra com 1.000 moedas. Com essas moedas você já consegue participar de alguns campeonatos aqui. Esse, por exemplo, são exatamente 1.000 moedas. E aí você pode ganhar, faturar até uma graninha, lembrando que não é renda extra, tá? É para você só se divertir, para você brincar aí na Inplay. Gente, faça o cadastro, é muito rápido mesmo. Você já chega com 1.000 moedas e brinca com a gente aí nos nossos campeonatos, tá bom? Tá aqui, ó. Por exemplo, esse campeonato, por exemplo, aqui nós vamos participar dele. Então entre e faça parte aí você também da Inplay. Vamos lá, gente. Bora começar falando aqui sobre Rafael Menin. O Atlético soltou ontem, olha só. Rafael Menin, um dos acionistas da SAF do Galo, concederá entrevista coletiva às 11 horas deste sábado, dia 7 de junho, na Arena MRV. A Galo TV transmitirá a coletiva e está liberada a transmissão ao vivo pelos canais credenciados. No mesmo horário acontecerá também um jogo-treino contra o Paulista de Jundiaí na Arena MRV, sem público e sem a presença da imprensa. Nós não vamos poder assistir esse jogo-treino, tá bom? Então, estarei lá amanhã na Arena MRV, vou, né, se tiver como ali, são muitos jornalistas, mas se eu tiver a oportunidade, vou fazer um questionamento com relação à SAF do Galo, mas parabenizo, né, aquilo que eu vinha cobrando aqui, quem acompanha aqui as lives, né, os vídeos, o que eu vinha cobrando, que o Atlético era inclusive uma obrigação essa coletiva, porque ia ter uma coletiva com o Bruno Musi, cancelaram. E eu vinha falando, é uma obrigação explicar para o torcedor o que está acontecendo, até porque já vai ter outra notícia hoje, que você também vai permanecer assustado com o que está acontecendo no Galo. Era uma obrigação e eu ainda disse, né, falei bastante, tinha que ser o Rafael Menin e o Rubens Menin, ou um dos dois, enfim. Né, pode ter o Bruno Musi lá também, não tem problema nenhum, né, para complementar as informações, enfim. Não tem problema nenhum. Agora o Rafael Menin, que é o dono da SAF do Atlético, junto com o Rubens Menin, um deles precisava estar nessa coletiva. E que bom que o Rafael Menin está, vai responder as perguntas e o torcedor amanhã vai poder saber o que está acontecendo de fato no clube. Então amanhã, gente, tem coletiva, amanhã o Rafael Menin, né, até então não foi cancelado, então amanhã teremos aí essa coletiva com o Rafael Menin pela manhã, tá bom? Vamos lá. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre o Roger Guedes e por último nós vamos falar aí sobre o Júnior Santos, porque a notícia do Júnior Santos ela é inacreditável, ela é bizarra, tá? Nós vamos falar sobre isso, vamos lá, mas antes deixa eu falar pra você aqui, ó, da By Formen Camisaria, camisas masculinas, preços imbatíveis, você sabe onde encontrar, né? By Formen Camisaria, aproveite porque o site tá com descontaço, o link tá na descrição do vídeo, são camisas sociais com uma tecnologia, uma qualidade enorme, gigantesca. O pessoal que acompanha aqui, que tem comprado as camisas, já deu um feedback positivo demais. Então compre você também, aproveite. Instituto Céspedes, calvície tem solução. Aproveite para fazer um transplante capilar com qualidade, para resolver mesmo de fato no Instituto Céspedes. Porque depois você faz em outro lugar, não resolve, não fica bom, você vai ficar lamentando, né? E vai gastar dinheiro à toa. Então aproveite para você fazer o melhor aqui em Belo Horizonte, não tem outro. Instituto Céspedes, link na descrição, eu vou fazer em breve, tá? Vamos lá, gente, vamos trazer aí o Roger Guedes. Muita gente vai falar, pô, Roger Guedes de novo. Pois é, mas vamos lá, matéria do GE, né? O GE conseguiu aí uma entrevista com o Roger Guedes. E aí tá dizendo aqui, ó, uma personalidade forte que ficou clara em cerca de 1h30 de papo com a reportagem do GE. De férias no Brasil após uma temporada brilhante no Catar, Roger confia muito no que ainda pode produzir. Ele mira a seleção brasileira e futebol europeu. Quer parar só depois de 37 anos e convite com sondagens frequentes para voltar ao futebol brasileiro. Olha aí, ó.
Aí ele disse, abre aspas, cara, acho que sim, né, com relação à prioridade ao Corinthians. Acho que sim. Pelo que eu vivi ali, conquistar um título ali é diferente, né? Só recebo pedidos para voltar. E os pedidos de chateação são no sentido de volta, meu calvo mercenário. Eu aceito você de volta, fecha. Aí depois ele... Aí, ó, vem aqui, ó. Mas sempre me procuraram. O próprio Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, agora com o Cuca, para não dizer que é algo antigo, ano passado, não. Tá aí, ó, agora com o Cuca. O Cruzeiro, por eu ter trabalhado com o Leonardo Jardim também. Então tem a notícia aí, né, de que ele iria pro Cruzeiro e tudo. Tá confirmado que o Cruzeiro tem interesse. O Corinthians sempre tentou esse meu retorno. Ainda estão me olhando. Eu me vejo muito na Europa. O futebol que eu tenho, o atleta que eu sou, o jeito que eu me cuido também, o que eu demonstro dentro de campo. Eu me vejo sim em grandes times da Europa. Tá aí o Roger Guedes, tá? Depois ele conta aqui outras questões e tudo. Mas tá aí, gente. Ou seja, para quem vai falar assim, Beto, mas o Roger Guedes, a notícia, será que é verdade? Tá aí, o próprio jogador revelou interesse do Atlético, né, com o Cuca no atacante. Aí tá o transfer market dele, avaliado em 9 milhões de euros, tá no Al Rayyan, contrato até meados de 2027, 28 anos de idade, né, que os números são fantásticos, né? Agora, vamos ver aqui o valor, a quantia paga aqui, ó. O Al Rayyan pagou 9 milhões de euros, né, um pouco mais de 9 milhões de euros. Então, gente, esquece, né? Esquece. E tem a questão salarial, se eu não me engano, é cerca de 4 milhões de reais que ele recebe por mês lá, né? Um salário muito alto. E ele está mirando o futebol europeu. Não sei se vai conseguir, né? Uma coisa é ele querer, outra coisa é se de fato algum clube vai se interessar e contratá-lo. Mas ele está mirando nesse momento o futebol europeu. E no Brasil, não que ele disse que só jogaria no Corinthians, né? Ele disse que daria uma prioridade e tal, que gostaria de voltar para o Corinthians, mas ele não disse que só joga, até porque ele já jogou no Atlético. Eu acho que, quem sabe, até poderia sim jogar no Galo, mas esse ano praticamente impossível, né? Pelos altos valores aí, pela vontade do jogador, o Atlético sem grana, mas que seria uma contratação de peso, seria, né? Quem não queria o retorno do Roger Guedes? Tá aí, gente, o próprio Roger Guedes dizendo que o Atlético, com o Cuca, mostrou-se interessado no jogador, mas não vem, né? Não vem. Quero saber a sua opinião sobre isso. Nós vamos falar agora do Júnior Santos, meu amigo. Agora a notícia é inacreditável. Tá bom? Antes, vai deixando o like aí no vídeo, né? Curte o vídeo, se você não curtiu ainda, dá essa moral. E, gente, clique aí em inscrever-se e seja membro. Tá aí, ó, para você entrar no nosso clube de membros. Você pode participar do nosso grupo de Zap, né? É o mais barato. E tem outro pacote também que é para você participar de lives comigo aqui. Tá, exatamente. Já teve essa semana uma live onde um membro Lives participou. Então, se você também tem o desejo de participar comigo aqui, pode entrar aí como membro Lives, tá bom? E só lembrando também, deixa eu falar da Limpa Nome SA. Você tá com o nome sujo aí, sem crédito no mercado? Então aproveite para você limpar o seu nome. Porque, gente, olha só, com a Limpa Nome SA, você limpa seu nome, blinda o CPF por 1 ano. Então, por 1 ano não vai sujar mais, aumenta o score. E tudo com garantia encontrada dentro da lei de forma legal. Só que é uma coisa importante para dizer, tá? Porque já teve gente que eu vi que confundiu. As dívidas vão continuar. A gente já falou isso aqui, né, diversas vezes. Com a Limpa Nome SA, você vai judicialmente, né, como liminar, limpar o seu nome. Seu nome está negativado no SPC Serasa, então não estará mais. Tá? Vai estar positivo. Só que você vai seguir, obviamente, com as suas dívidas. Então você vai poder se organizar, né, vai voltar a ter crédito para poder aí quitar as suas... Mas as dívidas continuam, mas o seu nome não vai estar negativado mais e você vai voltar a ter crédito no mercado, tá bom, gente? Limpa Nome SA, link na descrição do vídeo. Vamos lá, gente, vamos trazer aí a informação do Nicola. Primeiro, assim, a informação é que veio até, se eu não me engano, lá do Rio de Janeiro mesmo, né? Que o Botafogo fez uma proposta ao Atlético por empréstimo, tentando um empréstimo do Júnior Santos com passe fixado. Mas o Atlético negou, ok? Mas olha só o complemento dessa informação com o Nicola, que é algo absurdo. Vamos lá. Preciso te atualizar sobre o Botafogo, que quer a contratação de Júnior Santos. Ao longo da quinta-feira, o Botafogo fez proposta oficial ao Galo de empréstimo com opção de compra do atacante.
que era reforço do Botafogo até a temporada passada e foi comprado pelo Galo nessa temporada. O Botafogo já ouviu um não do Atlético e promete uma próxima proposta. O que eu posso contar de exclusivo para vocês sobre essa história é de que a insistência do Botafogo em relação ao Júnior Santos tem a ver com o fato de o Galo não ter pagado nenhuma parcela pela compra do jogador. O negócio havia sido fechado em quase 8 milhões de euros e o Atlético já atrasou o pagamento de parcelas, o que faz com que o Botafogo insista e entenda ter chance de contratá-lo. Se eu não me engano, é 8 milhões de dólares, tá? Não sei se são euros não, mas enfim. Olha que bizarro, né, gente? É inacreditável. Porque assim, quando saiu a notícia, o Botafogo tenta o empréstimo do Júnior Santos. Eu falei, pô, aí estão de brincadeira, né? Aí estão tirando onda, né, com a minha cara. Pô, o Atlético vai lá e paga 8 milhões de dólares, e aí no meio do ano, 6 meses depois, vocês querem o empréstimo? Só que agora agora você entendeu o motivo, né? Agora tá explicado. O Atlético não pagou, segundo o Nicola, amanhã o Rafael Menin vai estar lá, não sei se ele vai falar sobre isso, mas o Atlético, segundo o Nicola, não pagou nenhuma parcela ao Botafogo. E aí, a minha opinião é a seguinte: se tivesse a possibilidade, o Atlético para mim ganhou uma oportunidade. Se tivesse a possibilidade, eu ficava no 0-0. Chegar Botafogo, vamos fazer o seguinte, vocês querem ele de volta? E a gente fica no 0-0, a gente não pagou nada mesmo, só pagamos obviamente que o salário para ele, mas é como se fosse um empréstimo de um jogador. Você quer? Ô Júnior Santos, você topa voltar pro Botafogo? E tu, nós vamos te mandar de volta. Enfim, né? Eu só acho difícil porque o salário que o Atlético pagou para ele aqui é maior do que ele recebia lá, então não acho tão simples assim. Mas se pudesse, eu vou falar a verdade, porque assim, eu até acho que o Júnior Santos pode ainda vingar no Atlético e tudo, mas esse primeiro semestre dele, sofrendo com lesões e quando jogou também, eu fiquei assustado, eu fiquei muito assustado. Né? Eu acho que é um cara que vai poder agregar em alguns jogos, mas não vejo nem com a possibilidade de ser titular no time do Atlético. Então, se pudesse você desfazer o negócio, entre aspas, ele voltar para o Botafogo e esses 8 milhões você investir em outro jogador, para mim, é uma oportunidade que Deus está dando para o Atlético, vamos falar assim brincando, né? Eu estou brincando, mas é uma oportunidade que estão dando para o Atlético aí de, quem sabe, se você conseguir aí, desfaz esse negócio e contrata um cara melhor, né? Mas enfim, gente, é isso. O Atlético não paga, é o clube que não paga absolutamente ninguém e o Botafogo já está pensando até no Júnior Santos porque o Atlético não pagou até agora nenhuma parcela. O que você faria? Quero saber a sua opinião. Como eu disse, não é tão tranquilo assim, porque o salário dele aqui é maior do que ele receberia lá. Talvez o próprio Júnior Santos também nem quer voltar mais pro Botafogo, não sei. Mas enfim, eu quero saber a sua opinião com relação a essa notícia que é inacreditável, né? Comenta aí, deixe nos comentários. Tamo junto, deixa o like no vídeo, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, tá bom? Tamo junto, lembrando, torne-se membro aí do canal. Clica aí em Seja Membro, olha os 2 planos que tem aí, né? Nosso grupo de WhatsApp tá bombando lá, o pessoal tá que comenta do Galo e corneta, tá bacana demais. Falou, gente, tamo junto, deixa o like, inscreva-se no canal, um abraço, até a próxima, valeu, fui, tchau!